também amo muito estar perto de todos. Eu ouvi na música pensando, né, que letra linda. E não é à toa que a gente fala tanto sobre a vontade de encontrar Deus, de ouvir Deus, de falar com Deus. Em dias tão tumultuosos que a gente vive, né, essa de fato é a melhor opção que a gente tem todo dia, pelo menos um pouquinho, para nos ajudar a seguir nas sendas luminosas, né? Nosso tema Sendas Luminosas, que foi inspirada pelo livro, o penúltimo livro do Divaldo, porque agora vai ter um lançamento após a sua morte, né? Póstumas, obra póstumas dele. E aí a gente começou a pensar, é por aqui que troca? Aqui, né? Nosso Glauco vai me ajudar, não sei. Ah, aí tá. Não, tá bom, obrigada, tá bom. A gente começou a pensar aqui, nessa frase. Pode tocar? Toca aqui, né? Ou aqui. Eu sou meio assim, né? Vai que eu aperto, explode. Não explode não, né? Então tá bom. Halloween, né? Já passou. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E é uma frase que a gente precisa refletir. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós estávamos preparando esse estudo, eu sou super fã de documentários de crimes, né? Esses criminosos. Eu sei que é estranho falar isso, mas me ouça. Eu gosto de pensar na natureza humana, né? A gente começa a refletir um pouquinho. E eu estava assistindo um documentário de um senhor que parece que foi assim um dos piores dos serial killers. E ele é conhecido na internet como Stone Face, né? O rosto de pedra. Quando finalmente ele foi pego, ele estava casado. E por amor à esposa, os crimes pararam. Os policiais pensaram, ou ele está morto, ou ele está preso, né? O que pode ter acontecido para ter parado? E ele parou porque ele conheceu a esposa. E ele se apaixonou. O amor, né? Só que foi muito tarde. It was too late. Porque a ciência começou a progredir para os testes de DNA. E eu acho incrível que, por intuição, os policiais naquela época pegavam, né? A saliva, né? Tinha assim, e guardavam. Eu fiquei imaginando por que será que os policiais faziam isso? E é claro que a gente vê que é intuição, porque mais tarde a ciência teria a opção de pegar os criminosos, e ele foi preso. E a esposa ficou com o coração partido, né? Ela não entende por que ele me colocou nesse caminho com ele. E é uma questão que a gente não pode responder. E aí, no final, quando ele estava sendo condenado, o juiz deu a oportunidade dos parentes, dos que perderam os seus entes queridos, se manifestassem. E várias pessoas levantavam para falar, né, falando te condeno ao inferno, outros falavam para ele da dor que ele causou. E aí chegou duas pessoas. A primeira pessoa foi um senhor barbudo, a filha dele foi morta, ela era prostituta, e ele disse assim, você me desafiou a fazer o ato mais difícil que Jesus nos trouxe. E eu perdoo você. Olha que interessante, né? O auge da benevolência, a caridade, benevolência, indulgência e perdão. E ele diz isso. E naquele momento, o rosto endurecido dele quebrou. O queixo começou a chacoalhar e as lágrimas começaram a rolar. E aí depois veio mais uma menina, uma moça que com 5 anos, a mãe dela foi morta, e ela disse para ele, eu não sei se você lembra de mim, mas eu vou falar o nome da minha mãe. E ali ele começou a chorar, que ele lembrou. Ela falou, não sei se ele começou a chorar porque
ele lembrou de mim, pequena. Ela era uma menininha loirinha, pequenininha, muito fofinha. Ela falou, não sei se ele lembra de mim, ou talvez ele lembrou da minha mãe, ou o fato que ele me deixou órfão com 5 anos de idade. E ali ele também quebrou. E eu comecei a refletir que o caminho luminoso daquele senhor iniciava-se ali. Como ele ajudou as autoridades, ele não recebeu a pena de morte. E muitas pessoas falarão assim, deveria. Mas a prisão ia oferecer, ou oferece para ele um momento de bastante reflexão. Para nós que estamos reencarnados, criminosos também do passado, porque toda vez que a gente infringe uma lei, é um crime. Então não importa o tamanho, nós nos igualamos. Então nós reencarnamos muitas vezes para pagar um débito e nós nos encontramos encarcerados na carne, presos na carne, dando uma oportunidade para a gente poder aprender, para a gente poder seguir o caminho correto, para finalmente colocar em prática aquilo que outrora nós não conseguimos. Com os nossos familiares, as pessoas que estão diretamente ao nosso lado, os nossos amigos, na sociedade, na profissão que nós escolhemos, tem tudo a ver. E aí a gente foi investigar um pouquinho alguns casos de outros criminosos. David Berkowitz, que foi também um serial killer na década de 70 em Nova York, conhecido como Filho de Sam, Son of Sam. Não sei se vocês conhecem ele. Assassinou 6 pessoas, ferindo várias outras. E a transformação dele se deu também na prisão. Ele teria passado por uma conversão dramática ao cristianismo e começou a ler a Bíblia e se juntou a um grupo de comunhão cristã. E atualmente ele se identifica como filho de esperança, ao invés de filho de Sam. E ele dedica-se a compartilhar o testemunho com os outros criminosos, outras pessoas. Tem entrevista também dele com o objetivo de alertar as pessoas sobre os perigos da violência. Olha que interessante. E por convicção recusou diversas vezes a liberdade condicional, porque ele acredita que ele deve cumprir a sua pena até o fim, como de forma de expressar o seu arrependimento. E aí a gente tem um outro exemplo, que foi o John Newton, que esteve envolvido no tráfico transatlântico de escravos no século XVIII, sendo capitão de navios negreiros, participando de tratamento cruel dos escravizados. E a transformação dele se deu depois de sobreviver a uma tempestade. Ele começou a refletir sobre a sua vida e voltou-se então para Cristo. Eventualmente, abandonou o tráfico de escravos e se tornou ministro cristão e abolicionista. E o legado dele foi o hino Amazing Grace. Quem conhece? Né? A gente escuta essa música e a gente se transporta, vai até os céus com aquela música, mas tem um histórico todo por trás. E aí, o próximo exemplo que a gente tem é Nick Cruz, que foi o líder da violência gangue Mau Maus na cidade de Nova York durante essa década de 50, temido por crueldade, profundamente envolvido com o crime e a violência. E a transformação dele se deu após conhecer o pregador David Wilkerson, que lhe apresentou a mensagem de Jesus. E ele resistiu inicialmente, mas acabou se rendendo e aceitando o Cristo. É um evangelista conhecido internacionalmente e compartilhou o testemunho ao redor do mundo com a história do tema do livro do filme A Cruz e o Punhal. Vale a pena assistir esse filme também. É interessante que ele traz essa questão de ter resistido inicialmente ao Cristo. Quando nós participamos de uma reunião mediúnica, muitas vezes apresentam-se espíritos endurecidos, muito endurecidos, e normalmente por uma questão de dor profunda da alma. Eles, por alguma razão, seja por alguém ou por algo, ou até mesmo pelo cristianismo, não entendido e não praticado em outrora. E a gente sabe como é que isso se deu após o Cristo. E quando a gente fala e apresenta Jesus tal como nós conhecemos, é uma das cenas mais lindas, porque o espírito não resiste, muitas vezes, e cai no choro. O choro é o desabafo da alma em dor, com a dor. E eu comecei a pensar em nós mesmos. Quantas vezes nós resistimos ao bem,
resistimos a um objetivo, uma meta, uma conduta, por uma questão de um orgulho. A dor que nos fere, muitas vezes, é o que vai nos aprisionar. Mas Jesus, ele é irresistível. E, eventualmente, nós cedemos. E por que a gente traz esse exemplo tão profundo? Quando a gente fala de sendas, sendas são caminhos, são pathways. A gente fala sobre estradas que nós optamos por trilhar. E hoje, e eu sempre faço questão de falar isso, porque eu falo primeiro para mim, para eu ouvir, que nós estamos num mundo de transição, mundo em transição, indo para um mundo de regeneração. E quando a gente lê as bem-aventuranças, a gente vai aprender sobre o ponto de que nós podemos herdar a terra. E precisa ser entendido o que isso quer dizer. Porque quando nós estamos no mundo de provas e expiações como nós estamos, o convite é trilhar o caminho que eventualmente vai permitir com que a gente entre no mundo regenerado, herdar a terra, melhorada. Não é que vai ser plena, perfeita, porque o mundo de regeneração ainda vai ter as questões do crime, da dor, mas vai ser um mundo de descanso um pouco, para que a gente possa respirar, que a gente possa pegar como é que fala por dentro quando você está sem ar? Isso, o fôlego, mais uma vez, e continuar trilhando. Mas a gente vai apresentar um último caso. Esse caso é um caso bem interessante, que trata-se de uma pessoa que teve o início da vida em rebeldia. Ele nasceu em 354, DC em Tagaste, atual Argélia. Foi criado por uma mãe cristã devota, Santa Mônica, e um pai pagão. A juventude, ele extremamente inteligente, curioso, mas levou uma vida desregrada. Rejeitou o cristianismo, teve uma amante desde os 17 anos, um filho fora do casamento chamado Adeodato. Quem é historiante aqui já deve saber quem é. Ingressou em uma seita herética chamada maniqueísmo, rejeitava a responsabilidade moral e negava a divindade de Cristo. Viveu em busca de prazer, ambição, fama e ego e chegou a orar: Senhor, dá-me castidade, mas não agora. Né? Já tem a meta. É o que, agora não. Agora eu estou curtindo demais. A vida que eu tenho é muito prazerosa, é muito boa. Então eu quero a castidade, mas agora não. Espera só um pouquinho. E é interessante porque fala-se aqui dessa vida que começa com rebeldia, dessa vida que começa rejeitando a responsabilidade. E a gente começa a pensar em nós mesmos. Quantas vezes, tantas vezes, nós rejeitamos algumas responsabilidades. E nós não estamos falando da responsabilidade de ser pai, de ser mãe. Não, a responsabilidade consigo próprio. E rejeitamos muitas vezes os ensinamentos porque as questões que estão enraizadas dentro de nós, ela fala mais alto. É sedutora. Então, é como se a gente silenciasse aquilo que a gente sabe que vai chegar. É como se dissesse, mas não agora. Está muito bom por enquanto. E continua trazendo aqui que, apesar do sucesso mundano como professor e filósofo, ele sentia um vazio. Era atormentado por conflitos internos. E descreveu a si como um homem que carregava o próprio inferno dentro de si. É interessante essa fala, essa maneira dele pensar de carregar o inferno dentro de si. As pessoas pensam, falam do céu e do inferno como se houvesse esses dois locais, quando, na verdade, o céu ou o inferno pode estar dentro de nós. Nesse momento, quantas pessoas, quantas vezes nós já nos sentimos infernizados numa situação que dentro de nós é inquietante, é doloroso. E, às vezes, a responsabilidade que nós ignoramos é exatamente o que está criando-se esse inferno dentro de nós. Ou as opções, quando nós sabemos que está equivocada, mas nós insistimos em permanecer dentro dela. Ou outras pessoas que estão caminhando... Como é teu nome? Regina. Ela falou, adoro estar aqui dentro, é tão bom.
E eu disse, é porque a gente entrou na atmosfera da casa. É o céu, é um céu aqui dentro. O estado da alma que se modifica quando começa a transformação, quando começa a modificar o jeito de pensar, de sentir, o negativismo, o pessimismo. E a doutrina espírita nos apresenta Joana de Ângeles com as mensagens que ela traz do maior psicoterapeuta, que é Jesus, Chico Xavier, nós temos Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, o Cristo e Maria. Então a gente entra nessa atmosfera que nos traz a paz interior. E quando a gente sai, é como se a gente estivesse de novo face a face com a realidade das responsabilidades que nos são apresentadas pela vida, graças a Deus. Mas ele falou, carregava o próprio inferno dentro de si e foi influenciado eventualmente por orações persistentes de sua mãe. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte finalzinha, fala-se sobre a oração. Traz toda a explicação do Pai Nosso. E aí tem uma parte no livro Céu e Inferno, várias na verdade, onde os espíritos próprios pedem por orações nossas. E como essas orações podem influenciá-los. A mãe, através da oração dela, aquela que é do que o livro dos mensageiros vai dizer, a oração que ela é, na verdade, reencaminhada. Porque a menina jovem orava para a mãe não estava numa condição muito boa no plano espiritual, ela estava obsediando, na verdade, a madrasta, e o que acontece? A prece da menina tão forte foi reencaminhada para o alto. Então, nós temos a capacidade de influenciar a área em que nós vivemos com a oração, por isso a importância do evangelho no lar. Mantendo aquela barreira, auxiliando até mesmo espíritos sofredores que estão pela redondeza. Eu mesma, quando eu oro, e sabendo dessa realidade, eu imagino espíritos que possam estar perambulando. Então, eu peço que eles vejam a luz que possa estar saindo e sejam, dessa maneira, não seduzidos, mas chamados para entender o que é aquilo e serem resgatados. Porque muitas vezes nós andamos sem saber para onde estamos indo. E é exatamente uma luz que nos chama, que nos traz de volta ao caminho. Na minha questão na adolescência foi o centro espírita. Então você vê assim como que um conhecimento como o do evangelho pode ter um impacto muito grande. Eu não sou perfeita, tenho ainda os momentos de que ele fala, de carregar o inferno dentro de si. Quem não, não é? Um sofrimento, uma dor, uma situação que nos testa tantas vezes. E aí a crescente desilusão com o maniqueísmo que ele tinha adotado e o contato com a filosofia neoplatônica, ao ponto de ruptura, correu para um jardim em Milão, onde, dominado pela culpa, pela luta espiritual, ouviu uma voz infantil dizer: toma e lê, em latim, tole lege. E ele então pega a Bíblia, abre ao acaso, encontra essa passagem em Romanos, do capítulo 13, versículos 13 a 14, e diz: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ora, abre aleatória e vê um recado desse, após ouvir uma voz infantil dizer, toma e lê, e a gente fala tantas vezes o evangelho no lar, a gente abre o evangelho ao acaso, e a mensagem é a paciência. Não tá marcado, né? O meu tá. Às vezes você vai e pega outro evangelho, né? Eu às vezes pego em inglês só para ver se é mesmo, né? E bate, né? Tô brincando, mas já quantas vezes a mensagem é para nós? Os espíritos nos guiam, falando direto. A gente pensa que tem que vir para uma reunião mediúnica para receber uma mensagem. Não precisa. As mensagens que Chico trouxe, a gente abre um livro, Fonte Viva, e a mensagem de Emmanuel é diretamente para nós. É para nós a mensagem. E a gente fica esperando uma outra visão, uma outra alerta, algo. Marisa, pelo amor de Deus, me põe aí o nome na reunião mediúnica que eu preciso de uma mensagem. Então, na próxima vez que a gente sentir isso, pega, tome lede,
tome e leia. Abra o Evangelho ao acaso, a mensagem que vai vir. E quando ele leu aquilo, ora, era exatamente a vida dele toda. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia. Como é que nós agimos à luz do dia? Não é? Quando nós estamos expostos. Não em bebedeiras e orgias, quando a gente faz escondido. Essa mensagem, ela é muito bonita. Se você vê o caso desse ser aqui que a gente está apresentando, Ensinamentos e Legado de Santo Agostinho. Era ele. Esse que nós tanto amamos, está no Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas que nós admiramos, que trilharam caminhos também dificultosos, mas conseguiram, são as suas próprias sendas luminosas. Ele que trouxe esse ensinamento, trouxe esse legado, e ele chega a dizer: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Coração inquieto. Quem não? Não é? Sem saber exatamente o que é, o que há. E ele chegou a dizer isso. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. É muito lindo isso. Tagore, ao descrever Deus, ele disse assim, como se fôssemos aves, ele disse assim: Senhor, tu és o ninho, mas eres também o céu. Então, como aves, a gente tem onde pousar, onde repousar, onde descansar, mas temos também o céu para voar, para ascender mais alto, cada vez mais alto, em Deus, em Jesus. Jesus, Filho de Deus, não é para a gente, né? Aqui ele está falando de Jesus. Então, Santo Agostinho é um desses ensinamentos que vem até nós, porque ele fala a nós até os dias atuais. Muitas pessoas pensam que nós não podemos chegar a ser um espírito virtuoso. Mas, ora, se Joana de Ângeles vai escrever: a vida é difícil, bem eu sei, é feito de mil nadas insignificantes que nos ferem a alma como 1000 alfinetadas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ela fala eu sei, é porque ela já trilhou. E ela chegou onde ela chegou porque ela, através dos seus próprios esforços, em várias reencarnações, aliás, como Joana de Cusa, quando ela não recusou Cristo de jeito nenhum e foi queimada junto com o filhinho, abjura, não abjuro. Esse Cristo somente te ensinou a morrer, não somente a morrer, mas a te amar. Então você vê a fé, a crença que ela tinha, o relacionamento que ela tinha com Jesus. E é algo muito drástico, comparado ao que nós muitas vezes passamos, que se for comparar é fácil, não para tirar o significado da dor, do sofrimento, não é para isso, mas para a gente refletir qual a dificuldade que nós temos, o que nos impede de ter um relacionamento tão próximo a Jesus, repousar nele. O que nos impede de ter esse relacionamento? E refletir nisso. Por que pedir para a Regina fazer uma prece para mim? Será que eu não acredito que Jesus me ouve? No Evangelho, na Gênese, tem uma explicação que Kardec traz sobre o nosso relacionamento com Deus, que é tão profundo que se a gente mover uma mão, ele sabe. Por isso que fala, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Então, a gente precisa começar a ler essas obras e refletir para, através da própria vida, dos ensinamentos do que nós passamos, ter esse relacionamento, para facilitar o nosso caminho. Porque, como diz Joana, a vida é difícil, bem eu sei. E é mesmo. Não é tão fácil assim. Temos momentos maravilhosos, deliciosos, mas temos também os momentos que vão nos convidar a colocar em prática aquilo que a gente estuda. Mas o que ele vai ensinar para a gente é que ninguém está além do caminho da redenção. É o que Santo Agostinho nos prova. Através da inquietação, finalmente ele se rende.
e traz para nós esse legado que ele deixou para nós. Ele tem livros escritos que chama Confissões, vale a pena também buscar, onde ele vai oferecer um olhar sincero, puro, cru e nu sobre a nossa alma humana e sobre também a condição e a capacidade de termos um relacionamento com Cristo. E isso é o que é interessante da vida dele, porque ele vai falar que a vida terrena, embora ela seja marcada por momentos difíceis, que vão muitas vezes nos oferecer duas opções, vai valer a pena a gente escolher o caminho mais difícil, a porta estreita. E então ele vai falar: todos somos livres para escolher o caminho, mas as consequências, sejam elas úteis ou desafiadoras, vêm como um resultado natural. Ele está basicamente falando o que a gente aprende na doutrina espírita. Então, nos oferece que Deus não nos pune, que não há essa questão do pecado, que eu vou queimar no inferno. Não. Há resultados naturais da nossa tendência, das nossas ações. Isso quer dizer que nós vamos responder por elas ou aqui, nessa existência. Orem para que isso aconteça melhor nessa, não deixe para depois não. Ou na próxima, se a gente não der conta, né, Mari? Porque os espíritos nos amam profundamente e no planejamento reencarnatório saberiam que nós daríamos conta. Então não adianta a gente orar para ser bela, rica, famosa, né? Mas os espíritos vão falar, mas peraí, você não deu conta na última? Vamos começar devagar, né? E vão nos dar outros tipos de existências para que a gente possa trabalhar aquilo dentro da alma que está dormente. Joana de Ângeles fala, são os valores que estão na alma, estão dormentes. Se estão ali dormentes é porque existem. Não é não, Mari? Existe. Então, a alma busca naturalmente os nutrientes, busca a luz, busca tudo aquilo que possa fazer germinar. Mas para tal, o solo precisa estar pronto. E aí a gente fala sobre consequências, né? Porque muitas vezes a gente acaba culpando o outro. Né? Um relacionamento que não deu certo, mas a culpa é do outro. Aí tem uma música country que eu adoro, que saiu agora. Agora eu tô em música country, né, Mari? E ele fala assim, eu tive ajuda no que o relacionamento aconteceu, no livro que quebrou, na coisa que caiu. Ele fala sobre o fato de que o relacionamento não deu certo porque ele teve ajuda. Não foi só ele. É super legal a música. I had some help. Scott, é bem legal essa música. Então, ele vai trazer isso para nós e a gente vai aprender com Joana. Givaldo vai trazer isso para a gente. No desenvolvimento dos valores que lhe dormem em latência, a reencarnação é o caminho pelo qual aprende a valorizar a vida e encontrar o significado espiritual. Isso aí é Joana falando. Então, dorme em latência, a reencarnação nos é oferecida como este caminho onde nós vamos aprender a valorizar a vida quando antes nós não a fizemos e vamos encontrar um significado espiritual. E embora nós sejamos espíritas e temos esse conhecimento, muitos trilham pela vida sem ter esse conhecimento, muitas vezes sendo até ateus e conseguindo dar conta de deixar com que esses valores possam aflorar, possam crescer, possam dar frutos. E a gente tem a doutrina espírita em nossas mãos para estudar, para tentar facilitar. Não é com que os espíritos vão retirar. Eles até falam, para que orar? Para que pedir a Deus? Será que eles vão tirar as provas que nós vamos passar? Não, é para suavizar um pouquinho, para que a gente tenha força para poder suportar aquilo que a vida está nos oferecendo. E aí, Joana vai continuar e dizer: compreendendo a extensão do desafio na sua condição de psicoterapeuta superior, Jesus apresentou-se como o caminho, demonstrando que a opção para a felicidade, a saúde integral, dá-se através do seu exemplo da conduta que se permitiu. Então, o caminho é o exemplo dele, da conduta que ele tem, que ele teve, que ele veio nos mostrar. Então, veio para colocar em prática ali na nossa frente. O perdão às ofensas, o trabalho da caridade, o amor ao próximo, a questão da imortalidade da alma, então nós já entendemos a imortalidade, falou da reencarnação
porque trouxe ali a conversa dele com o doutor da lei. Então, tudo que ele trouxe para nós temos ali como exemplo para trazer e tentar trilhar o mesmo caminho dentro desses ensinamentos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E alguns falarão, eu sou o caminho da verdade e da vida. Não importa, o caminho são os exemplos. Eu sou o caminho, o exemplo, a verdade e a vida. Por quê? Há várias versões de verdades, não é? A gente tem que tomar cuidado com elas. Há uma única verdade. É por isso que a gente busca nele, muitas vezes, a resposta para o que está acontecendo para nós, para a nossa vida. Mas Joana vai explicar. As limitações temporárias que nós enfrentamos podem tornar difícil escolher a direção certa. Mas quando se há esforço e clareza de pensamento, nós podemos conseguir cumprir o propósito da nossa vida. Mas para isso a gente precisa parar e refletir. E uma das coisas que, finalmente, com 47 anos, eu sei, eu pareço que eu tenho menos, mas é 47 mesmo, eu já aprendi, né, Marisa, né? Que a gente precisa parar antes de agir. Reagir, não, é agir. Com a cabeça quente, nada funciona. Aconteceu uma coisa, eu tô lá 1000, né, no text message, né, no WhatsApp. Marcelo fala, não manda, não manda, não manda, espera até amanhã. Aí eu não mando, tá lá, né, no draft. No dia seguinte, as coisas mudam. A gente recebe orientação. O negócio da palavra, dos relacionamentos, a gente tem que ter cuidado, porque o que a gente manda não dá para retomar. A vida não tem como ir lá e edit, né? A gente mandou uma coisa errada, já pode voltar no WhatsApp agora e edit, né? Não, você falou, eu falei, não, vai lá para você ver, a gente muda. Na vida a gente não pode fazer isso. A correção se dá através de atos, não é de edição, é de correção. Eu vou lá e vou corrigir o ato. Eu vou tentar modificar através do perdão, através de pedir desculpas, o que seja. Então, não ter a mente quente, né? Ele fala que a gente pode conseguir a cumprir o propósito da vida com clareza. Clareza se dá quando a gente está calmo, quieto, em harmonia. E ela vai continuar. Devido aos hábitos profundamente enraizados, as experiências dos nossos primeiros e mais próximos estágios, os nossos instintos muitas vezes assumem o controle. E isso também de forma é normal. Não há muito o que a gente pode fazer, porque a gente está no caminho do quê? Do aprendizado. Ela vai dizer, o idealista comum traz os espinhos das imperfeições que deve superar, em razão da procedência menos digna de onde vem deambulando. Desse modo, são inevitáveis os desafios, assim como os internos. Está em Sendas Luminosas também. Então, ela fala, o crescimento espiritual, quando a gente pensa em questão de crescimento espiritual, deixar para trás desejos egoístas, deixar para trás as batalhas do ego, que é o que nos prende de fato, e é de fato a coisa chata, né? Essa questão do ego, ela fala que exige de nós que nós deixemos de ser quem somos agora, para com o esforço e clareza de pensamento, nos comprometermos a tornarmos quem nós devemos ser. Então, os espíritos contam conosco, nos cedem uma vida como essa, porque eles não nos veem como nós estamos agora, mas como nós vamos ser. Então, cair no sentimento de culpa não resolve nada, piora. Cair no remorso só se ele for construtivo. Poxa, eu errei, senti o remorso, agora eu quero reparar a situação. Então, ela vai dizer, para isso nós temos duas opções. São duas opções que nós temos. Uma delas é a vida normal que a gente tem trilhado até agora. E a outra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então ela fala, a resistência contra o mal é efetivada na ação continuada do bem, operante sem término. Concluída uma tarefa, logo outra se abre atraente, facultando o prosseguimento para novas conquistas. Ou seja, sabe aquele ditado que a pessoa fala assim, acho que eu li em inglês, né? Nossa, quando eu penso que eu já sei tudo, vem a vida e me apresenta novas coisas para aprender.
E é assim constantemente, graças a Deus. Se nós fizermos uma reflexão agora de quem nós somos hoje e quem nós éramos 10 anos atrás, se não houve mudança alguma, a gente precisa começar a se preocupar. Não é não? Mas é inevitável. A vida não nos permite ficar parado. A queda, ela é até positiva, que ninguém cai para trás, né? É para frente. Então você não tem opção. Caiu para frente, levanta, sacode a poeira e continua a caminhar. E essa é a beleza da vida. A minha sogra, ela chegou hoje. Eu falei assim, vou falar para a Marisa que assim que terminar, minha sogra chegou. E ela morre de rir comigo, que eu tenho um ótimo relacionamento com ela. Mas ela, graças a Deus, viu, menina? Imagina ter um maridão como aquele e a sogra. Afe Maria, né? Mas ela é maravilhosa. E ela fala assim, Déia, como a juventude é boa, Déia. Você é jovem, tem tanta coisa que pode fazer, que pode aprender. Ela fala isso para mim, né? Aí eu olho essa menininha, que linda. Eu estava sentada ali, ela estava dançando. Com ritmo, aliás, né? Ela seguia o ritmo da música. E dando um oi para mim, que nunca me viu, para os outros, e sorrindo. E eu pensei, o que será que a vida vai oferecer para essa menininha? Qual será a diferença que ela vai fazer no mundo? A gente não tem ideia. Oi, menina, eu já estou aqui vendo ela, daqui a 10 anos ela vai estar aqui, eu vou estar assistindo. Quantos anos ela tem? 6? 3? Bom, você vê, o nosso evento anual no que vem vai ser 2 jovens que vão abrir. Jovens mesmo, né? 18 e 17. Tem que ser, né, Mari? Senão, imagina. Mas é interessante porque ela fala isso. Pois é, né? Ela oferece a vida como bela. A gente tem que amar a vida. A gente tem que aprender a amar a vida. Reconhecer que ela não foi feita ao acaso. Que quem está ao nosso lado, o imediato, mesmo se for desafiador, é ali que tem o nó que precisa ser desatado. É ali que nós não estamos sozinhos, que nós não trilhamos um caminho dificultoso como nós estamos tendo sozinhos, que os espíritos estão ao nosso redor, que nos influenciam para o bem ou para o mal, mas é uma questão de antena, tá vendo isso aqui, ó? É uma questão de mudar a frequência, para que a gente possa ouvir a Deus, conversar com Deus. E Madre Teresa que falava, né, que ela conversava com Deus, eu faço silêncio. Como é que era que ela falava, né? Eu não falo nada, mas ele ouve? Sim, e o que ele diz? Eu fico em silêncio também. Então, essa conversa profunda de alma com Deus, silenciar, pegar uma mensagem para ler, refletir nela antes de agir. Sabem qual que era uma entrevista de um casamento duradouro? Dizem que não é o amor. Eu quero ver aqui, tem gente casada há mais de 10 anos? Vou começar com o Marcos lá atrás, eu vou pegar nele. Qual o segredo do casamento duradouro? Paciência e compreensão. Exatamente. Eles disseram assim, num casamento, quando 2 pessoas brigam, a que agir mais rápido é o que vai, de fato, garantir que um casamento dure, mesmo se ela souber que ela está certa. Ou seja, é mais importante estar certo ou estar em paz, né? Em paz. Eu lembro que o Divaldo uma vez foi lá em casa, que saudade, né, do Divaldo. Ele foi lá em casa e sabia que vai ter um evento dele, o centenário dele, 2 anos. Todo mundo tem que ir, vai ser lá na Bahia, na mansão. Tem que registrar para ir, vai ser muito bom. Mas ele falava assim, que ele tinha entrado lá em casa e o mentor do nosso lar falou para ele que o Marcelo e eu discutíamos. Eu já fiquei com vergonha, né? Falei, ai meu Deus, eles sabem que a culpa é minha, eu que sempre começo. Aí ele falou assim, mas eles disseram também que vocês 2 são rápidos em pedir perdão um para o outro. E eu fiquei surpresa, que é verdade. A gente detesta ficar mal um com o outro, detesta. Assim, uma vez eu lembro que no início do nosso relacionamento a gente teve uma discussão e aí era 2 da manhã e o Marcelo não vinha para a cama. Aí eu falei, aí eu levantei, né? Fui lá. Falei, você não vai vir para a cama? Brava, né? Você não vai vir para a cama? Aí ele disse, você tá bravo? Eu falei, e daí? Ninguém dorme separado, para a cama agora. E ele começou a rir. E aí ele acabou, né?
Então, a gente vê, eles falam sobre a nossa necessidade, até do relacionamento, de ouvir os espíritos. Não deixar com que o ego trave. Não é só em casamento, não. É em atitudes com o outro, na casa espírita. As reuniões que existem, os trabalhadores. Vinha conversando com uma amiga da nossa casa, está tendo uma questõezinha lá entre 2 diretores que a gente vai quebrar essa semana logo, né? Por quê? Porque um não quer dar o braço a torcer, o outro também não. E aí fica difícil. Então, o primeiro que ceder é o corajoso. É o corajoso, mas vai pensar, não, aí eu sou fraco. Eu vou dar o braço a torcer? Eu não. Mas por que não? O que vai ganhar? Não vai ganhar. Vai ficar infernizado. Eu carrego o inferno em mim. A minha alma está inquieta, Senhor. Eu busco repouso em Ti. Para fazer isso, nós precisamos seguir o caminho. Para encontrar o repouso nele. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É uma das questões que mais toca quando ele fala isso. Mas como que eu vou ser consolado? Ora, com as mensagens dos espíritos, pelo tratamento que nós recebemos do plano espiritual, quando nós encontramos uma casa espírita que nos inspira a crescer e ser melhor, quando explica para nós o porquê da vida, o porquê da dor, o porquê do sofrimento. E já não é mais aquela visão que nós tínhamos antigamente, que é porque Deus pune. Não, Deus é pai. É pai, e como pai ele educa. Então a gente encontra o consolo assim. Não estou sofrendo à toa. Muitas pessoas se suicidam porque pensam que é a melhor saída, não tem mais nada, não tem, a vida não tem significado. A gente fala sempre, que bom que tem palestra espírita online. Os espíritos muitas vezes intuem a pessoa a seguir um canal, a bater numa coisa, a gente bate e não sabe por quê, e pensa que estou caminhando à toa. Nossa, eles estão lá o tempo todo. Então, é buscar a sintonia com eles. A casa, o Evangelho no Lar permite com que essa ligação ela seja maior, porque é o Wi-Fi, né? A gente se liga com mais facilidade, a gente tem mais a capacidade de ouvir as inspirações do alto e não nos deixarmos ser levados por espíritos que querem com que a gente siga o caminho da destruição, porque nos odeiam, querem nos ver infelizes. Que busque o caminho das ações de paixões, que são aquelas que causam mortes entre casais, entre pessoas. Na própria 95, né? A gente tem que tomar cuidado, as pessoas estão com tanta raiva hoje em dia, estão tão infernizados, que se a gente corta alguém, ela pode seguir a gente até com uma arma. Então é não revidar. O mundo está cheio de pessoas revidando, e o Evangelho nos chama, nos convida, nos convoca a perdoar. A perdoar. Quando um perdão, um senhor idoso fala para o Stoneface, que ele diz, você me chamou a colocar em prática o ensinamento mais difícil do Cristo, o desafio do perdão, e eu aceito. E o homem começa a chorar. É o exemplo que carrega, que faz com que a pessoa entre na sintonia do Cristo, porque não há mensagem maior do que a do perdão, quando se trata de Jesus, do amor ao próximo. O perdão não é dizer, não, o que você fez está correto. Não é. É o que nos libera, muitas vezes, que nos liberta das situações e permite com que a gente entre no tão esperado céu que a gente busca enquanto ainda encarnados aqui. Então, nós somos dados 2 opções. Ela diz, Joana diz, o mundo e Jesus. São 2 opções diante do ser humano. O primeiro agrada, é devorador, envolve e passa rápido. A sua existência é irreal, embora necessária para o desenvolvimento e evolução do espírito. Essa primeira opção é a vida que nos é dada na reencarnação. E ela vai dizer algo interessante. As nossas percepções, aquilo que a gente julga que é difícil de se ter, é mesmo, porque é como se nós estivéssemos entrando no mar, e para entrar no mar a gente tem que usar aquela roupagem pesada, a gente precisa colocar a máscara de oxigênio para respirar, senão a gente morre,
E quando a gente adentra no mar com aquela coisa toda pesada, as nossas ações, percepções são limitadas. Eu não estou no estado real, que é, eu estou ali tentando andar, eu estou andando pesado, se eu viro devagar, eu não consigo ouvir tudo muito bem. Já tentou fazer aquela brincadeira, né? A pessoa entra, fica fora da piscina, a outra fica dentro, aí você tem que escutar o que a outra está falando por fora, né? Às vezes você consegue, às vezes não, era coisa de criança. Mas eu lembrei disso quando ela escreve no livro. E é por isso que nós nos sentimos limitados. Mas a vida faz isso de propósito. O esquecimento do passado para facilitar o relacionamento um com o outro, das situações, até mesmo de quem nós somos e o que nós fizemos. Criminosos do passado, em recuperação. A vida, então, muitas vezes é a prisão. Ou é a escola, ou é o hospital, é o que nós precisamos. E uma vez que a gente sai dessa situação do mar, a gente começa a colocar-se em contato de novo com o plano espiritual. Mas a gente tem capacidade de fazer isso, embora toda essa roupagem difícil e pesada que é o corpo físico. Então, as percepções físicas, tudo isso é limitado por enquanto. A outra opção, a segunda, que transforma para melhor, mantém a vida e suaviza e permanece, é a de Jesus. A primeira é a terra, as questões mundanas. A segunda é o Cristo, é estar na terra sem ser dela, sem ficar aprisionado por aquilo que ainda nos seduz, que ainda parece ser tão atraente, mas no final não alimenta, não dá em nada. Então, a proposta é libertadora, engrandece, aprimora para sempre. O mundo é o meio, Jesus é a meta. É a meta. É o que vai proporcionar essa senda luminosa. E o Godinho, que é o atual presidente da FEB, ele fala algo interessantíssimo, nunca esqueci. Ele fala assim, nós estamos na trilha e a gente vê o porto seguro, o lighthouse, né? A luz que roda. Mas é escuro, então a gente está caminhando e a gente olha para o lado e tem vagalumes. E a gente sente-se atraído por eles. Ele fala, esses vagalumes são aquilo que vai nos distrair da nossa meta. Aí a gente para brincar, mas eles apagam. Então, muitas vezes a gente fica perdido no meio ali daqueles vagalumes. Então, é buscar a meta tantas vezes quanto for necessário. Porque a gente vai errar. E tudo bem, né? A gente vai cometer erros difíceis muitas vezes de superar, mas tem solução. A questão é a meta, que é Jesus. Agora, é fácil? Não. A vida é difícil, bem eu sei. Isso é feita de 1000 alfinetadas insignificantes que dói na alma. Ela fala isso. Porque se a gente for ver muitas vezes o que a gente dá valor no final da vida, não tem valor nenhum. E a gente perdeu tanto tempo com coisas tão pequenas quando nós poderíamos estar caminhando, trilhando, tentando colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então, a gente fala sempre sobre isso. A doutrina espírita, ela é libertadora, ela esclarece, ela nos oferece meios, mas o caminho quem vai trilhar somos nós. Muitas vezes a doutrina não vai ser somente o que vai nos dar o apoio, então a gente busca o apoio com psicólogo, a gente busca o apoio com psiquiatra, às vezes a gente precisa de um atendimento profissional para ajudar a lidar com os tramas, com os dramas, porque nós carregamos de outras vidas também. Eu sou insegura e eu não sei de onde vem essa insegurança que me limita os passos. Eu sou muito tímida e eu não consigo ter o trabalho que eu gostaria de ter. Mas se não foi nessa vida, onde está? Está em outra. Então a gente busca assistência para que a gente possa aprender a lidar com tudo aquilo que evita com que a gente busque esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sendas luminosas, nós todos podemos ter, nós todos podemos trilhar, nós todos podemos talvez já estar nela sem se dar conta. A questão é se esforçar, ver a vida bela como ela é, cheia de oportunidades de aprendizado, contando com os amigos que nós temos, dos dois lados da vida, seguir em oração, livros edificantes, momentos de gratidão profunda, para que a gente possa alcançar a nossa meta ligados ao nosso Mestre Jesus.
Sendo nisso, eu agradeço a todos a atenção. Um bom domingo, uma boa semana de muita paz.